O Lula, lá atrás, estava como candidato ainda, né? Ele chegou a afirmar que o Zelensky, lá da Ucrânia, era tão responsável pela guerra quanto Putin. Faz tempo que ele disse isso, né? Aí o Lula se elegeu e ficou assim um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais cuidadoso na hora de falar sobre essa guerra, né? E você sabe que depois de tudo isso, ele vai ter um encontro remoto aí com o Zelensky? É verdade. Ana, o Lula vai encontrar o Zelensky, tá? E aí, isso é um novo passo, é um novo capítulo na maneira como o Brasil interage com esse conflito, né? Se vocês pararem para puxar aí pela memória, vocês vão lembrar do Bolsonaro visitando a Rússia quando se falava em iniciar essa guerra. Lembra que o Bolsonaro saiu de lá, a guerra não tinha acontecido e o Bolsonaro saiu dizendo assim: a guerra foi evitada logo depois aí que saímos da Rússia, por coincidência ou não? Lembra disso? Então, Bolsonaro teve Putin pouco antes, né? E quando começou a rolar a guerra, o Bolsonaro não quis sancionar o Putin, não quis participar das sanções do chamado Ocidente, né? Então a postura tem sido essa, assim, tem sido meio dúbia desde lá de trás, né? Isso é o Bolsonaro, tá? Não quis participar das sanções. Agora o Lula diz que vai estar com o Zelensky em breve. Vamos ver. Vai completar um ano agora nesta semana. Em meio a todos os esforços globais pelo fim do conflito, o presidente Lula acertou uma conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Essa informação foi confirmada pela nossa analista Basília Rodrigues e a Juliana Lopes tem mais informações para a gente sobre esse contato telefônico que vai acontecer em breve, né, Juliana? Bom dia. Isso mesmo, Colombo. Essa data ainda não foi definida, vai ser acertada pelas diplomacias dos dois países, mas já é uma notícia importante essa conversa. Quem abriu, inclusive, esse canal de diálogo com os ucranianos foi o ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, que a gente lembra, esteve nos últimos dias na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, e aí conversou com vários representantes de países sobre esse assunto. Muito bem. Sobre o nosso chanceler, a gente fala já já. Vamos focar aqui na postura do Brasil diante da guerra da Ucrânia. Então, lá atrás, Bolsonaro visita a Rússia pouco antes da guerra. Aí vem a guerra. Bolsonaro diz que não vai aderir às sanções. Chega no governo Lula. O governo Lula não manda as munições solicitadas pela Alemanha. É isso aí. A Alemanha estava pedindo munição e daí da Alemanha essa munição brasileira iria para a Ucrânia. E o governo brasileiro falou: não podemos fazer isso aí, desculpa. Né? E agora o Lula vai encontrar o Zelensky. Tem mais algum outro fato? Tem. O Lula também vai para a China. E diz que na China ele vai propor para o Xi Jinping a formação de um bloco pela paz, um bloco contra a guerra, um bloco de carnaval? Não. As munições para o canhão que a Alemanha vai dar para a Ucrânia, significa que o Brasil está entrando na guerra e eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra. Por isso que eu propus a gente criar um grupo de países, pode ser Brasil, pode ser China, pode ser Índia, pode ser Indonésia, pode ser outros países que não estão envolvidos na guerra, para que a gente converse tanto com Putin como com Zelensky, para fazer o seguinte: olha, vamos parar com a guerra, sentar na mesa e vamos ver o que vai sobrar, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E essa é a minha posição, eu acho que é a posição mais concreta e mais sólida. Muito mais concreta, porque eu acho que nós temos que ter gente com disposição de negociar. E não tem, a China não está se metendo nessa discussão, os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia, a Europa está fornecendo arma para a Ucrânia, ou seja, e a Europa que sempre foi o caminho do meio, a Europa que sempre foi aquela parte do mundo que encontrava solução para tudo, está envolvida indiretamente na guerra. Muito bem, então tá aí o Lula, né? Eu mencionei que em algum ponto aí ele chegou a dizer, ainda como candidato ou pré-candidato, que a culpa era do Zelensky, ou que a responsabilidade também era do Zelensky. Olha lá, lembrança aí, ó. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é tão responsável como Putin pela guerra no leste europeu. Muito bem, e já se vai um tempo, né? Aí, Ana, só para você ver,
quanta informação tem no meio aí que a gente não sabe, né? Na reportagem da CNN, a gente ouviu ali algo sobre a movimentação da chancelaria brasileira antes desse encontro com o Lula, né? Pois isso aconteceu, veja você, na Alemanha, que é uma parte central aqui do conflito, interessada no gás, pressionando o Brasil para mandar munição e tal, né? E lá, o chanceler do Brasil se encontrou com o chanceler da Ucrânia. Chanceler, você tá ligado aí, são os caras que mandam aí nas relações internacionais, né? Coordena o Itamaraty, aqui no caso do Brasil e tal. Então os caras sentaram lá e conversaram, cara. Olha lá, ó, chanceleres do Brasil e da Ucrânia se reuniram na Alemanha. Mauro Vieira e o... Como será que pronuncia isso aí? É o Kuleba? É o Kuleba? Né? Foram lá discutir a posição brasileira sobre a guerra, né? Então esse encontro aconteceu no dia 18. Tiveram esse encontro bilateral numa conferência, né, que tratava justamente de segurança em Munique, na Alemanha. Então, primeiro conversa a chancelaria, depois tem uma ligação entre os dois chefes de Estado. E essa ligação, ela ocorre no meio de uma dubiedade muito grande sobre a posição brasileira. Não participou das sanções, não mandou munição, chegou a dizer que um era tão responsável quanto o outro. Aí já estamos falando da figura do Lula, né? Muito mais do que do Estado brasileiro. E talvez seja por aí mesmo, Ana, porque se eu tô confuso, talvez os gringos também estejam. E gringo confuso é bom pro Brasil, Ana. Adoro a conclusão, gringo confuso é bom pro Brasil. É sempre bom. Não, porque é isso mesmo, né? Gringo que acha que tá sabendo tudo e que manda em tudo é ruim pro Brasil, porque aí eles vão achar que pode dizer pra gente o que fazer. E é justamente esse o ponto. É uma posição corajosa, é uma posição ousada, porque corajosa parece um elogio, então vamos dizer que é uma posição ousada do Lula e do Brasil, de forma geral, se posicionar radicalmente a favor da paz e contra a guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma posição ousada. Mais fácil seria obedecer aos maiores e tomar um partido pressionado pelos seus interesses ali, seria mais conveniente, mas também potencialmente colocaria a gente numa série de saias justas, né? Porque o Brasil não está numa posição de poder tomar um partido tão claramente e arriscar possíveis relações ali. Por outro lado, o Brasil tem muito a ganhar se colocando, pelo menos é como eu vejo, se colocando na posição de defensor da guerra. E tem outro também, a gente tem pouquíssimo a ganhar apoiando a guerra e apoiando com armas, especialmente, como o nosso chat bem lembrou, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, a gente só tem a perder, mas a gente tem muito a ganhar numa posição de radical defesa da paz. Primeiro, porque a gente evita de criar melindres aí. Segundo, porque a gente se fortalece, a meu ver, diplomaticamente, dizendo, não, peraí, nós aqui temos nossa própria posição, tá? E terceiro, eu acho muito interessante que essa posição, ela é muito difícil de questionar, especialmente quando ela está posta da forma como está posta hoje. De começo, o Lula deu uma escorregada, né, com essa coisa tá todo mundo errado. Eu concordo. O que ele pensa é isso mesmo. Não, eu tendo a concordar, tá todo mundo errado. É meio mãe quando os filhos brigam, assim, tá todo mundo errado. Não quero saber quem começou. Tá todo mundo errado. De novo, pode ser a pacifista em mim dizendo, tá correndo uma guerra, as pessoas estão morrendo, me parece que tá todo mundo errado. Mas essa posição, ela não é diplomaticamente muito interessante, porque o consenso, né, mundial é que a Rússia está fazendo algo muito errado, e de fato está fazendo algo muito errado, né? Então, não condenar a Rússia claramente de início para o Lula causou um problema, né? Um ruído de comunicação. Como está posto agora,
né, não focando no que os outros estão fazendo de errado, mas dizendo nós, o Brasil, temos interesse em trabalhar pela paz, põe o Brasil, a meu ver, numa posição muito interessante, de que para ser contra isso, alguém precisa dizer, não, Brasil, mas eu sou a favor da guerra. Entende? É uma posição difícil de sustentar, porque você está basicamente dizendo pizza, sim, filhotinhos, legal, guerra, não. E quem vai ser contra isso? Eu gosto dessa abordagem. O Hussein aqui ele tem um ponto, sabe? A OTAN existiu para, oficialmente, para proteger o tal Ocidente da União Soviética. A União Soviética acaba, e não é que ainda falta dissolver a OTAN. Não, a OTAN cresceu, a OTAN ganhou muito mais Estados-membros depois dos anos 90, sacou? E a Rússia percebe isso como ameaça. Então a gente tem que pesar isso, porque às vezes cobra-se da gente uma adesão imediata, assim, né? Não, a Ucrânia que está certa, porque a Ucrânia é pequenininha nessa história, né? Só que é complexa a realidade. Você tem essa maneira russa de ver as coisas, que era você perceber que existe uma organização de estados em função da necessidade de combater você. Daí esses caras começam a entrar no teu quintal, que era isso, né? Pô, a Ucrânia vai aderir a esse clube anti-Rússia. Pô, pera, meu vizinho vai fazer parte do clube anti-eu? Aí fudeu. Aí começou a briga mesmo. Então, não é muito simples, e quando a gente fala de diplomacia, de guerra, de inteligência, danou-se, cara. A gente está lidando com um pedacinho de um pedacinho de um pedacinho da informação que, sabe, é de segunda, terceira, quarta, quinta mão. Então, a gente tem que lidar com as informações que a gente tem e formar nossas opiniões a respeito ou a partir desses fragmentos de realidade que nos estão disponíveis, né? Só que aí, bicho, essa é a minha postura, né? Quando eu sei que minha opinião está assentada assim, em fatos muito superficiais, eu tomo cuidado. Então, se perguntar para mim qual é a tua postura a respeito dessa guerra, a resposta vai ser mais confusa que a do governo brasileiro. Não sei responder. Agora, tem uma coisa também, dizer assim que eu acho uma posição interessante diplomaticamente para o Brasil, porque, né, a meu ver, de novo, fortalece o Brasil perante o mundo, dizendo, ó, nós temos nossa própria posição e ela é a favor da paz, não quer dizer necessariamente que o Brasil vai ser bem sucedido nisso, mas põe a gente numa posição de protagonismo, ao menos ao tentar. Então aí o Brasil tem a chance de ser protagonista em alguma coisa que seria construtiva para o mundo. Então acho que tem muito a ganhar nessa posição aí, sim, mesmo que o Brasil não consiga ter fôlego, não porque o Brasil seja pequeno diplomaticamente, não, o Brasil tem uma posição, sim, de respeito no mundo, mas talvez os interesses na guerra sejam muito maiores do que a nossa capacidade de orquestrar um acordo de paz, talvez, sim, mas ainda assim vale a pena se pôr nessa posição, né? Pô, esse aqui eu acho bem interessante. O Brasil indo pro buraco e querendo salvar o mundo. Sabe que eu ouvi isso muito? Todo mundo não. Muita gente na sociedade brasileira enxergou as coisas desta maneira quando os Estados Unidos estavam combatendo o terrorismo lá atrás, lembra? Contra o Iraque e tal. E o Brasil se propôs a mediar o conflito com o Irã, né? Estão lembrados disso? Dos experimentos nucleares do Irã e tal. E o Brasil chegou lá nessa posição, assim, de tentar mediar e tal. E todo mundo, de novo, todo mundo não, mas uma boa parcela aí dos palpiteiros profissionais ficou putaça com isso. Olha lá a pretensão do Brasil. Ih, o Brasil, ó o Brasil. Daqui a pouco veio uma outra, que é o Brasil, falou assim, pô, eu também estava afim de um assento no Conselho de Segurança da ONU. Não tem América Latina lá, seus porra, põe nós. Porra, rapaz, na Veja, os caras davam puto, olha lá, ó, o Brasil do Lula tá se achando e tal, porque tem essa percepção, assim, de que talvez a gente não deva participar do mundo, de que o Brasil pensar na África, pensar no Oriente Médio, financiar uma obra aqui e ali, com interesses geopolíticos, né? Já ouviu essa, né? País não tem amigo, país tem interesse, né? Então, sabe,
seria pretensioso demais a gente ver o Brasil se posicionando diante do mundo e tal. E eu não sei o que na nossa cultura, sabe, Ana, faz a gente ver por esse ângulo. Eu realmente não sei.